Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. The Ministry of Ungentlemanly Warfare, com Henry Cavill e Alan Ritchson. Um título complexo e pomposo que para esse vídeo a gente vai simplificar e chamar de O Ministério da Guerra, já que o bendito filme ainda não ganhou nem título em português e nem data de estreia no Brasil. Independente disso, eu consegui assistir e vamos falar sobre ele agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não se esqueça de curtir e comentar, pois isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Considere também entrar no nosso clube de membros. Sim, agora temos um clube de membros. Clique em Seja Membro e conheça os benefícios de assinar o canal. Feito o jabá então? Bora pro trampo. O Ministério da Guerra, como eu disse, é estrelado pelo único e verdadeiro Geralt de Rivia, Henry Cavill, e por Alan Ritchson, que atualmente faz a excelente série Reacher no Prime Video. O cara estava tentando se tornar o Batman no novo DCU do James Gunn, mas andou falando umas besteiras aí há pouco tempo que podem inclusive colocar a carreira dele em perigo. Eu não sei se ele ficaria bem como Batman, será que ele é grande o suficiente? Não sei. De qualquer maneira, eu vi esse filme, vi o trailer, vi o Henry, vi o Alan, vi eles rindo, se divertindo, atirando nos bigodistas. Era isso que eu estava esperando e foi isso que eles me entregaram. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, eu me diverti bastante assistindo esse filme. Essa é a questão aqui. Se você está procurando um filme divertido, com uma história legal e muita ação, esse é o filme certo para você. Vai e vai com vontade. Agora, se você está procurando um filme incrível, um filme fantástico, com plot twist inesquecível, atuações perfeitas, digno de ganhar prêmios chatos e falsos de uma indústria que já não respeita a si mesma tem um bom tempo, então não vai assistir. Não é filme para você. Não é Os 12 Condenados. Mas esse é um filme pipoca perfeito. Ele sabe o que ele é. Ele se diverte completamente, ele não se leva a sério. O filme se respeita e respeita o público. O que já é muito mais do que se pode dizer de muito filme que vem sendo lançado por aí. Eu acho que o elenco aqui faz um trabalho muito bom, as sequências de ação são ótimas. Para mim ficou um pouco desleixado, eu achei que o filme demorou um pouco para engrenar depois da primeira cena no barco. Para ser sincero, ele ficou meio que se preparando durante todo o primeiro e segundo ato do filme, e no terceiro aí sim ele entrou de sola. No final das contas, compensa e eu definitivamente não me arrependo de ter ido assistir esse filme. Na verdade, a produção é absolutamente perfeita no que se propõe. Ela é divertida, tem um monte de diálogos engraçados, tem um monte de milico covarde no filme, são as pessoas no comando que não têm nenhuma ideia do que está acontecendo. É a Segunda Guerra Mundial, né? Tem um austríaco doido com bigodinho que está tomando conta da Europa e de parte da África. E os almirantes bundas moles do Churchill ainda estão pensando em fazer acordo com os bigodistas da Dolphin. Isso é uma história de antes de existirem as operações especiais. Na verdade, o filme é baseado em um livro do escritor Damian Lewis, que por sua vez é baseado em uma história verdadeira. Claro que o Guy Ritchie, que dirigiu o filme, deu lá sua floreada na história, colocou a ação no talo e brincou com os eventos. Mas essa é uma operação real, que na verdade ficou em segredo por muito tempo e meio que inspirou algumas das equipes de forças especiais que existem ainda hoje. E sendo bem honesto, eu achei isso muito interessante. Eu já quero aprender mais sobre essa e outras operações do mesmo tipo da Operação Postmaster, que é a operação que é mostrada no filme. Eu acho que o elenco aguenta, mas como eu disse, o filme demora a engrenar. O ritmo acaba sendo prejudicado, tem muita peça separada que precisa ser implementada e configurada, e algumas dessas peças são menos interessantes do que outras peças, mas quando tudo está pronto para explodir, aí o filme se torna realmente satisfatório e foi para isso que eu fui assistir. É meio que um retorno à velha escola de cinema. A gente conhece filmes de ação, a gente sabe como funciona, e eu gostei do que eu vi. Tem muita piada, algumas delas funcionam, outras não, mas a maioria delas dá certo, e são piadas que não são necessariamente verbais. São algumas viradas de olho, um sorriso debochado, coisas do tipo, mas que conseguem te arrancar pelo menos um sorriso. Não é aquele tipo de piada besta como foi em Thor, Amor e Trovão. Guy Ritchie é muito melhor nisso que o Taika Waititi. Aliás, o mérito aqui não é só do Guy, mas de mais 3 pessoas, Paul Tamasi, Eric Johnson e Arash Amel. Sinceramente, para mim, muita coisa nesse filme é do nível de Bastardos Inglórios ou melhor. Aliás, muita coisa parece ter saído diretamente da cabeça do Tarantino, tão parecido que ficou. É o melhor filme do Guy Ritchie? Não. O Pacto ainda é melhor, mas certamente o Ministério da Guerra passa longe de ser o pior filme do cara. Eu acho que quem for assistir o filme vai se divertir pra caramba. O elenco em ação é incrivelmente divertido de assistir, especialmente o Alan Ritchson.
A forma como o cara foi caracterizado no filme é muito boa. Ele é gigante, ele não é só alto, mas também é um touro de tão forte, é uma máquina de arrancar a cabeça. Ainda assim, ele se move tão rápido que a gente quase não consegue perceber. Aqui ele usa um óculos de armação redonda que deixa ele com um ar meio simpático, meio apatetado, que contrasta totalmente com as ações que ele toma na história. Ele é como a personificação de um fuzileiro espacial. Eu vou dizer o seguinte, é um spoiler velado, mas o cara é um arqueiro, e tem uma cena num corredor de navio que eu achei sensacional. Para mim, uma das coisas mais originais que eu vi em muito tempo. Vale a pena prestar atenção, é um filme que precisa ser visto no cinema. Eu acho que esse filme brilha quando Guy Ritchie quer ser o Guy Ritchie, mas eu acho que quando ele está tentando imitar o Quentin Tarantino, isso realmente aparece. Qualquer um que já tenha assistido uns 3 filmes do Tarantino reconhece o estilo do cara de imediato. Honestamente, é como se Guy Ritchie tivesse roubado algumas cenas de Bastardos Inglórios. O caminho é basicamente o mesmo. Um grupo de agentes se infiltrando em território ocupado pela Alemanha bigodista para acabar com o maior número possível de soldados do Adolfinho. Eu acho que quando Guy Ritchie faz as coisas do jeito dele, as cenas dão muito certo. Mas quando ele imita o Tarantino, elas também dão certo. Talvez não na mesma medida, mas funcionam talvez por justamente não cometer os exageros que o Tarantino comete. Tipo, uma bala de 22 fazer o estrago de uma bala de canhão. Eu sei que isso é uma escolha do diretor para trazer mais drama visual à cena. Mas é uma coisa que nunca funcionou para mim e Guy Ritchie parece ter tido a mesma impressão. Porque ele copia o que o Tarantino tem de bom, ao mesmo tempo que ele respeita a nossa suspensão de descrença. 2 personagens que me pareceram meio forçados, mas que, se estavam na história, precisavam aparecer, foram o Sr. Heron e a Marjorie Stewart, personagens de Babs Olusanmokun, que nomezinho complicado, e Eiza Gonzalez. Eu sei da participação deles na história, tô lendo o livro e eles são realmente indispensáveis para a missão. Mas no filme a participação deles foi meio fraca, pelo menos mais fraca que o resto das coisas do filme. Eu não gosto quando o ator ou o diretor acha que, pelo fato de o filme se passar em uma determinada época, os personagens precisam ter as mesmas atuações que os atores e atrizes dos anos 40 teriam. Olusanmokun e Gonzalez atuaram com a canastrice típica dos anos 40. Isso me incomodou um pouco, porque eu sei que eles são capazes de fazer melhor que isso. Além disso, eu gostaria de ter visto um pouco mais de ação da parte deles. Teoricamente não, na prática eles são o núcleo menos ativo da trama. Aliás, já que eu comecei a falar da ação, vamos lá. O filme não é um Velozes e Furiosos que tem uma cena de ação incrível a cada 5 minutos. Basicamente é no início e no final. Não é muita ação, mas quando aparece ela vem com força. Então a gente tem a nossa equipe Durone nada cavalheiresca e tem ações e configurações separadas acontecendo, como o Sr. Heron, que é quase uma mistura de Humphrey Bogart em Casablanca com Morgan Freeman de Um Sonho de Liberdade. Ele é o cara que consegue as coisas, é o cara que se move nas sombras, que sabota os bigodistas. Então você tem a agente especial Marjorie Stewart, que usa da beleza e do glamour para seduzir alguns dos alemães, e sim, eu acho que nesse enredo tem um pouco de flacidez. É um pouco mais fraco, mas em última análise ainda funciona e termina de uma forma satisfatória. Apesar da barriga no roteiro, que meio que deixa tudo mais lento no meio do filme, tudo se encaixa no final. Eu acho que para um filme de 2 horas e 6 minutos daria para cortar uns 20, 25 minutos disso e manter um ritmo melhor o tempo todo. Os diálogos são divertidos, mas não são tão bons como a gente viu no passado e em outros filmes do Guy Ritchie. A impressão que dá é que isso acontece porque ele queria criar essa história real de uma forma que a gente realmente acreditasse que era real, como se ele estivesse tentando prestar respeito a esses caras que eram reais. Aqui o Ritchie está um pouco contido. Ele não faz aqui todas as loucuras e exageros que normalmente ele faz. Assim como o Pacto, ele segura aquela verve mais doida que ele tem para respeitar uma história real. E eu sinceramente admiro essa postura, esse respeito com os personagens. Ele lembra que são pessoas reais, que existiram, que têm famílias, que têm descendentes ainda hoje. Ele leva isso em consideração, ele respeita isso. Esse filme definitivamente tem uma subtrama onde eles precisam que Henry Cavill, que faz o Major Gus March Phillips, o líder da equipe, resgate o agente Geoffrey Appleyard, de Alex Pettyfer, de Eu Sou o Número 4, que está preso pelos alemães e, com a ajuda dele, inviabilizar a operação dos submarinos alemães no Atlântico, permitindo a chegada das tropas americanas à Europa para começar o esforço para virar a guerra a favor dos aliados. Essa foi uma das cenas mais divertidas do filme e ela sozinha quase vale o preço do ingresso.
E é exatamente assim que tudo se configura, porque essa é uma operação naval. E na verdade Ian Fleming estava envolvido aqui na história. Se você ainda não sabe, Ian Fleming é o cara que criou James Bond, o agente 007. Não existe nenhuma declaração formal dizendo isso. Mas pessoas que estiveram envolvidas na época parecem dizer que o Fleming se inspirou nos esforços dessa equipe, especificamente no Major Gus Phillips, para criar o personagem. Mais para o final do vídeo a gente vai ter uma sessão de spoilers e eu quero falar um pouco mais sobre essas situações reais da operação. Então vamos falar sobre isso, mas nos spoilers. Seguindo o baile, vamos dar alguns vereditos para esse que foi um bom filme pipoca. Eu realmente gostei, apesar, volto a dizer, de ser um pouco arrastado, de ter lá seus problemas. Eu queria ver um pouco mais da química entre o Alan e o Henry. Legal, eles têm uma cena juntos, é ótimo, mas é mínimo. E eu gostaria que a gente tivesse mais deles trabalhando juntos. Eles meio que se separam, afinal tem só 5 pessoas na equipe e tem muito terreno para percorrer. Apesar de qualquer problema que o filme tenha tido, eu ainda gostei. Vai levar um 7,5. Sim, eu acho que falta um pouco de tensão e suspense, mas a ação consegue compensar isso no final. Falando agora de outros personagens, eu gostei do Cary Elwes, que está configurando essa operação e meio que fazendo isso paralelamente, mas sob a orientação do Churchill, que é interpretado aqui pelo Rory Kinnear, faz um bom trabalho, apesar de não ter tanto protagonismo no filme. Eu acho que esse é um filme de ação super forte, que não se leva muito a sério, e isso é ótimo. Então quando o filme estrear no Brasil, vá e assista. Não importa se você é fã do Henry Cavill, do Alan Ritchson, se gosta do estilo do Guy Ritchie, ou se só quer uma história sobre bigodistas tomando um cacete federal da Segunda Guerra. Você vai se divertir. A partir daqui, a gente tem spoilers, galera. Então, como eu sempre digo, segura na mão de Deus e vai. O filme foi baseado em uma história real. Claro que algumas coisas foram modificadas, mas a essência dos fatos ainda está ali. Primeiro de tudo, a escala da operação foi dramatizada bastante para o filme. Na realidade foi um pouco menos Hollywood, um pouco mais metódico, cuidadoso, o que, vamos combinar, faz total sentido. A gente não quer arriscar vidas desnecessariamente quando está tentando sabotar os submarinos bigodistas. Outra coisa interessante é a forma como retrataram alguns dos personagens. Churchill. A representação dele foi bastante precisa em termos do entusiasmo que ele tinha pelas operações especiais. Ele realmente acreditava que as operações clandestinas poderiam ser um ponto de virada na guerra, o que de fato, em muitos casos, provou ser verdade. Mas a forma como ele interage com os personagens, é claro, foi dramatizada para efeitos cinematográficos. Sobre a ação, sim, eles definitivamente aumentaram o volume. Explosões maiores, mais tiroteios, mais confrontos mano a mano do que provavelmente aconteceu. Mas isso é algo que a gente já espera de um filme de ação. Eles precisam manter o público na borda da cadeira. E finalmente eu acho que vale a pena mencionar como o filme trata a ideia de heroísmo. Na realidade, muitas dessas operações eram extremamente arriscadas e envolviam decisões muito difíceis. O filme faz um bom trabalho ao mostrar o peso dessas decisões, mas também tende a glorificar o conflito de uma maneira que às vezes pode parecer um pouco simplista. Tem tanto arco e flecha, tanta metralhadora, é tudo tão visceral. Eventualmente, o que eles têm que fazer é destruir o depósito de combustíveis, destruir a central de energia, destruir a âncora para que eles possam mover o navio, e no último minuto eles descobrem que a Marjorie ainda não voltou da missão dela e ficam apreensivos. Obviamente tudo isso é embelezado no último minuto para preencher aquela tensão que o filme precisa. A missão era explodir o navio Duquesa, que levaria suprimentos para os submarinos alemães no Atlântico. Só que o navio recebeu reforço de blindagem, ele não poderia ser afundado, não de uma forma simples. Isso fez com que a equipe optasse por um plano mais ousado e roubasse o navio, entregando ele para as autoridades britânicas. Então eles planejam 2 festas, uma para os oficiais e uma para os soldados, que são trancados no salão, mas não sabem disso. A central de força da base é destruída e a energia cai em todo o complexo, exceto nas festas, que são abastecidas por geradores para que ninguém perceba o que está acontecendo. Tudo isso é inteligente, tudo isso é muito bem retratado e, sinceramente, eu adorei. Enquanto isso, na festa dos oficiais, a agente Marjorie Stewart está fazendo o que pode para seduzir o oficial alemão no comando. Tem uma cena aqui roubada diretamente de Bastardos Inglórios, que a Marjorie está cantando Mac the Knife, e então ela muda o idioma para alemão, por razão nenhuma, e acaba usando uma frase em Yiddish em vez de uma frase em alemão. O oficial alemão imediatamente percebe que ela é judia e isso coloca a moça em perigo porque o cara, além de bigodista, era um sádico do tipo Jogos Mortais. A cena no final onde eles finalmente conseguem roubar o navio e explodir o porto inteiro.
Essa foi uma das cenas de ação mais bem orquestradas de todo o filme. A tensão foi construída de maneira tão eficaz que quando a explosão aconteceu foi realmente um alívio. Era como se todo o ar que a gente estava segurando finalmente pudesse ser liberado. A forma como tudo foi filmado, com a câmera se movendo rapidamente de um personagem para o outro, capturando suas reações e o caos ao redor, absolutamente brilhante. Dava a sensação de estar no meio do conflito, e isso ampliava a intensidade da experiência para o espectador. Agora, voltando ao que aconteceu com a Marjorie depois que o oficial alemão descobriu que ela era judia, e ela foi capturada. E houve a decisão de levar ela imediatamente num carro para a área de combate. Isso foi estranho, foi precipitado. Foi quase como se os roteiristas precisassem desesperadamente colocar a mulher em perigo para justificar a próxima parte do enredo. E foi isso que me frustrou um pouco. A inconsistência no tratamento dos personagens e da narrativa. Parecia que eles estavam tentando empurrar a trama para frente, mas sem considerar totalmente as consequências ou a lógica das ações dos personagens. No entanto, o que eu realmente apreciei foi o papel do Heron durante todo o filme. Ele se mostrou um personagem complexo e com habilidade para manipular situações, pessoas. Ele foi notavelmente bem executado. A capacidade dele de se infiltrar, sabotar e finalmente superar obstáculos era fascinante de assistir. E claro, as cenas de luta dele eram tão brutais quanto precisavam ser para transmitir a gravidade da situação. Ao final do filme, mesmo com alguns elementos que poderiam ser melhor desenvolvidos, o saldo geral foi positivo. A ação é envolvente, os personagens, por mais que tenham seus altos e baixos, são interessantes e a cinematografia é estonteante. A maneira como a tensão é construída e a história é contada mantém o espectador na ponta da cadeira, apesar de alguns deslizes ali. Como eu disse, o filme tem seus altos e baixos. Eu saí do cinema sentindo que tinha visto algo grandioso, apesar das falhas e problemas. É um daqueles filmes que, apesar dos problemas de roteiro, do desenvolvimento de alguns personagens, ele consegue entreter, ele consegue envolver o público com a audácia que ele tem. Certamente ele não é perfeito, mas é um espetáculo cinematográfico que vale a pena ver pelo esforço e pela paixão visível em cada cena. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, conheçam o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.